Oi, gente, muito boa tarde. Terminou a agonia do Botafogo, que venceu depois de 5 jogos. Notícias de Fluminense e Vasco, que de quebra o novo campeão americano de basquete. Mas vamos falar antes do Palmeiras, porque ninguém segura o Verdão. Palmeiras venceu o Atlético Goianiense, abriu ainda mais vantagem na liderança do Brasileirão. Vamos ver então como foram os jogos de ontem, que finalizaram a 12ª rodada do campeonato, começando em... Uma cor só, 2 pesos diferentes para o Fluminense nesse Brasileirão. No jogo da quarta passada, o América Mineiro teve um jogador expulso logo aos 8 minutos do primeiro tempo. E o Flu não conseguiu aproveitar a vantagem de ter um jogador a mais. Quando você joga com um time que tem um jogador a menos, não necessariamente fica mais fácil para você fazer o gol. O América, quando ficou com um jogador a menos, deixou de jogar, de atacar o Fluminense para realmente se defender e esperar algum espaço para explorar o contra-ataque. Só que para os adversários, ter um jogador a mais em campo contra o Flu resultou em vantagem. Foi assim com o Curitiba na quarta rodada. O Tricolor estava vencendo por 2-0 quando, aos 5 minutos do segundo tempo, teve o André expulso por acertar o rosto do Léo Gamalho. A falta ainda foi convertida em gol na cobrança de pênalti e o Coritiba virou o placar vencendo o confronto por 3-2. E foi assim também no jogo contra o Atlético Goianiense na 11ª rodada. O placar estava 0-0. Aos 20 minutos do primeiro tempo, David Braz impediu a finalização do atacante Churin com falta. Foi expulso e o Atlético terminou o jogo com uma vitória por 2-0. O Diniz, mesmo quando ele tem um jogador a menos, ele tenta buscar mais gols, mas essa coragem, esse desejo de sempre sair jogando para frente, muitas vezes complica o trabalho dele. 12 jogos sem derrota nas 12 rodadas da Série B. Único invicto na competição. E apenas 1 ponto atrás do Bahia, que está em segundo lugar com uma partida a mais. Se vencer o Londrina amanhã no Paraná, o Vasco pula para vice-liderança. Além do salto na tabela, uma vitória daria tranquilidade ao novo técnico. Maurício Souza assumiu uma equipe já embalada e chegou contestado por parte da torcida. Com certeza isso pesou bastante, né, para o treinador, sabendo que ele já estava... Não era uma situação que ele teria que vir aqui resolver um problema. Foi uma situação diferente, né? O jogo marca a estreia de Maurício Souza, escolhido para substituir Zé Ricardo. Sob o comando interino do auxiliar Emílio Faro, o Vasco derrotou o Náutico e Cruzeiro. Agora o time tem a chance de vencer 3 partidas seguidas pela primeira vez. Manter a linha que nós construímos, né? A rua foi pavimentada pelo Zé Ricardo. E dar o toque dele, né? Dar o toque pontual dele, a maneira como ele gosta de jogar também, mas acho que mantendo a linha de trabalho que vem acontecendo. O Mundial Brasileiro na água, na final da etapa de El Salvador do Surf e mais. O novo campeão da NBA veste azul e amarelo ouro. E o preto e branco do Rio vence bonito tricolor paulista, ainda hoje no Globo Esporte. Provando que sim, há uma nova dinastia. As mãos de Stephen Curry falam por ele. Depois de mais uma bola de 3 pontos espetacular, vem o recado. Coloquem o anel aqui. É que nos Estados Unidos as ligas profissionais premiam os atletas campeões com anéis, ao invés de medalhas. Curry, Klay Thompson e Draymond Green, o trio base do Golden State Warriors, esteve em 6 finais nas últimas 8 temporadas. E agora tem 4 anéis de campeões da NBA. 4. 1, 2, 3, 4. O Boston Celtics começou o 6º jogo precisando vencer para seguir vivo na final. E mostrou serviço. Abriu 14-2 logo no início. Só que aos poucos, o Warriors foi preparando o bote. No fim do primeiro quarto, o placar marcava 22-16 para os Celtics, quando Gary Payton deu início a uma sequência avassaladora. Foram 21 pontos seguidos contra nenhum do Boston Celtics. Daí em diante, o Golden State controlou o jogo. Com as mãos, Curry decretou que o torcedor do Celtics já podia dormir, porque aquele jogo era do time dele. 103-90. Nós combinamos nossa experiência de campeões com energia nova de caras que queriam chegar ao próximo nível.
Os caras dos quais o Curry está falando são nomes como Andrew Wiggins, de 27 anos, que desabrochou no Golden State Warriors depois de ser considerado uma promessa que não vingaria. Fez 18 pontos no jogo 6. Outro é o Jordan Poole, que tem 22 anos, veio do banco e fez 15 pontos. O maior pontuador dos Warriors no jogo não podia ser outro. Stephen Curry fez 34 e levou para casa um prêmio que ainda não tinha. E o que faltava para um jogador que agora é 4 vezes campeão? Ser eleito o melhor jogador das finais da NBA. Eu sei que ele diz que esse prêmio não é importante. Não importa no sentido de avaliar, o legado dele não é o mesmo sem esse prêmio. Isso é uma bobagem. Ele continua sendo Steph Curry, continua sendo um dos maiores, mas qualquer um, sendo competitivo, quer adicionar isso ao currículo. Ser o craque de um time 4 vezes campeão em 8 temporadas. E com um estilo de jogo que mudou o basquete, dando importância ainda maior para as bolas de 3. Não é à toa que tem vezes que nem o Stephen Curry parece acreditar no que ele está fazendo em quadra. São Paulo, Nilton Santos estava bonito fora e dentro de campo também. A FIFA divulgou as 16 cidades que serão as sedes dos Jogos da Copa do Mundo de 2026. Pela Guadalajara e Monterrey. A maioria das sedes está nos Estados Unidos, são 11. Atlanta, Boston, Dallas, Filadélfia, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York, São Francisco e Seattle. Ainda não se sabe onde é a da história, divididas em 16 grupos com 3 equipes. Mas para ser campeão, segue o mesmo caminho atual de 7 partidas. Porém, com 2 jogos na fase de grupos e uma fase eliminatória a mais, antes das oitavas. As eliminatórias também vão mudar de formato. E o número de vagas, claro, aumenta. A América do Sul passa das atuais 4 ou 5, dependendo da repescagem, para 6 ou 7. A Europa passa das atuais 13 para 16 vagas. A Oceania passa a ter uma vaga direta sem precisar da repescagem. Isso em 2026. Voltando ao Brasileirão, o Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro no domingo. Aliás, o futebol na Globo começa às 4 da tarde. E o Bruno Henrique acabou virando um problemão, gente. A péssima notícia foi divulgada pelo clube. Bruno Henrique sofreu uma lesão multiligamentar no joelho direito. Semana que vem será realizado um novo exame para decidir se o atacante vai precisar passar por uma cirurgia. Nesse caso, a recuperação será de 8 a 10 meses. Se não houver necessidade da cirurgia, o prazo é menor, de 3 a 4 meses. Em 2020, o volante Thiago Maia teve um diagnóstico semelhante. Operou e retornou após 6 meses. A reação do camisa 27 ainda no gramado e a postagem dele ontem deixaram claro que a situação é bem grave. A temporada tem sido difícil para o Bruno Henrique. Ele já havia perdido 8 partidas por causa de outros problemas médicos. A partir de agora, o trabalho do Dorival Júnior será encontrar um substituto para um dos principais nomes do time desde 2019. E os prováveis candidatos têm características bem diferentes. Vitinho larga como favorito, mas vai precisar superar uma certa implicância do torcedor. Lázaro desabrochou nos últimos meses e com Paulo Souza foi titular em 13 jogos. Outra opção é Marinho, festejado na chegada e só. Ainda não conseguiu repetir uma atuação como as que teve pelo Santos quando foi o craque da Libertadores de 2020. Acho que nós temos que tentar encontrar isso, um equilíbrio que nos dê a possibilidade de estarmos com todos os jogadores atuando em condições concentrados, focados naquilo que estejamos fazendo. Eu acho que esse é o objetivo. Já Everton Cebolinha, provável reforço, só poderá ser utilizado quando as inscrições reabrirem, no dia 18 de julho. Por agora, as cartas à disposição do Dorival são essas. E depois de um empate e 4 derrotas seguidas, o Botafogo respirou fundo e voltou a vencer no Brasileirão. Havia, antes da bola rolar, um pouco de cobrança sim. Mesmo em meio a aplausos, o recado era claro. Mais ou menos não serve. Em outras palavras, eles queriam o melhor possível. E em troca,
Mais de 18 mil botafoguenses apoiaram durante os 90 minutos. A torcida vem fazendo uma grande festa desde o primeiro jogo, né? E ela sabe que a gente está com ela, a gente sabe que ele está com a gente. E todos com um responsável pela escalação inicial. O português mexeu bastante. Colocou atletas que estavam jogando pouco até então. Patrick de Paula, por exemplo. Lucas Piazon. Joel Carli, que foi até o capitão. E Luiz Castro também apostou em um garoto de 21 anos que até então nessa edição da Série A não havia sido titular. E viveu nesta quinta-feira uma sensação pela primeira vez na carreira. Kaique, o homem que saiu do Newton Santos sob aplausos. ...26 jogos com a camisa alvinegra, incluindo o de ontem, e agora um gol. Olha o Kaique. Família, esse gol é do grupo, como eu disse, a somatória é que tudo que o grupo fez, tudo que a comissão técnica, o staff fez. Esse gol é nosso, não é meu, não é meu primeiro gol, é o primeiro gol do nosso primeiro passo na dificuldade. Kaique, se não se equipa, está com a equipa, se é suplente está com a equipa, se joga a titular está com a equipa, se sai aos 10 minutos está com a equipa, está sempre com a equipa. É um jogador fantástico a nível do trabalho e da sua honestidade no trabalho, como todos os outros. Mas antes de chegar ao gol da vitória... Para o lado, chuta para o outro e aí, fala para ele. Obrigado, Paulo Nunes, mas não tem como comparar o Bruxo é o único que fazia magia carredonda, o único. Na comemoração, o garoto extravasou a empolgação, quebrou todos os protocolos com o mister. E ele sabe que eu gosto muito dele e gosto muito de todos os jogadores do Botafogo, porque a minha carreira é feita dos meus jogadores. Ele é forte, mas eu também sou forte. Força que o time saiu da zona de rebaixamento e subiu 3 posições. Que fim de feriado no Rio. Beleza local, resultado positivo, só alegria, certo? De herói a bandido são poucas horas. Uma das coisas que eu já percebi é que não dá para ganhar confiança e desconfiança. Há que sermos nós próprios, seguirmos em frente, não queremos saber de ninguém, do que falam, do que dizem. Ok, mas dá para curtir um pouco, pelo menos até o jogo contra o Inter no domingo. Ainda mais depois de uma vitória nesse cenário caprichado. Linda, linda imagem, Kaique sincerão, né? Ó, aproveite a sua sexta-feira de feriadão. Amanhã a gente tem um encontro marcado de novo por aqui, tá bom? Até lá!